Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma vez o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje, Angélica de Pádua conversa com Haroldo Dutra Dias, nosso querido amigo estudioso do Evangelho, que vai falar conosco sobre o Velho e o Novo Testamento. Você acompanha ainda o livro da semana, o quadro Tira Dúvidas com Eusi e Eusita e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá, estamos aqui hoje com Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito e orador espírita. Hoje ele nos fala um pouquinho sobre Novo, Velho Testamento e o Evangelho de Jesus. Haroldo, muito obrigado pela sua presença. Angélica, eu que agradeço mais uma vez em Goiânia, nesse congresso maravilhoso. Para começar, vamos falar um pouquinho dessa conexão que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Angélica, assim, a maneira simples de dizer isso é que quando Jesus chega, reúne os apóstolos e os discípulos, o texto bíblico que eles têm na mão é o Velho Testamento. Há uma passagem curiosa em Lucas, capítulo 8 de Lucas. Jesus chega na sinagoga de Cafarnaum, abre um rolo de Isaías, lê o texto do profeta Isaías, fecha e diz assim: hoje essa profecia se cumpriu diante de vocês. Então, se a gente perguntar assim, quais livros os apóstolos liam? O Velho Testamento. Que livro Jesus lia e citava? O Velho Testamento. Por uma razão muito simples, não tinha Novo Testamento ainda. Então, quando a gente percebe isso, a gente é forçado a concluir que existe uma conexão profunda entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É claro que se o Novo Testamento ele é um cumprimento do Velho Testamento, para que você cumpra uma promessa, esse cumprimento, primeiro, ele tem que demonstrar uma relação de continuidade. Se Jesus trouxesse somente coisas novas, não teria conexão nenhuma e aquilo não faria sentido para as pessoas. Elas não teriam uma referência. E não é isso que Jesus faz, ele sempre referencia o seu estudo nos textos que já existiam. Por outro lado, há também um aspecto de inovação, do diferente. Jesus traz coisas novas, porque se ele não trouxesse coisas novas, não haveria um avanço. Então, quando a gente entende isso, que o Novo Testamento vem coroar um trabalho, trazer uma contribuição nova e abrir caminhos para o futuro, a gente consegue entender essa relação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Lembrando que do ponto de vista linguístico e cultural, eles são a mesma coisa, porque é a mesma cultura, é a mesma linguagem, é a mesma referência social, espacial. Eles estão falando de costumes que são semelhantes, de um estilo de vida que é semelhante, e dali tiram conclusões religiosas. E por isso a importância da gente estudar concomitantemente o Novo e o Velho Testamento, um lançando luz sobre o outro. Hoje em dia tem um incentivo muito grande em relação à leitura, né, do Evangelho, a leitura da Bíblia, no meio espírita, né, teve um boom, né, disso aí. E como que a gente chega nesses caminhos de Jesus? Como que a gente chega a Jesus através desse nosso Evangelho? Gosto sempre de dizer que, como Newton, ele dizia assim: eu sou um anão sobre os ombros de gigantes. Então, nós não podemos desperdiçar a experiência do passado. Sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho e mesmo o Velho Testamento, há toda uma literatura, uma construção de séculos, em que homens e mulheres se debruçaram sobre esses textos, pesquisaram, estudaram, viveram esses textos, testemunharam, às vezes deram a própria vida por esse ideal, por essa mensagem,
eu acredito que é sensato da nossa parte resgatar essa experiência e não imaginar que a gente está começando do zero. Não precisa inventar a roda. Nós podemos resgatar essa experiência e fazer algo que é maravilhoso. Conjugar a contribuição da doutrina espírita, o que ela tem de inovador, de fértil, de maravilhoso, com a experiência passada. Quando a gente faz essa conexão, quando junta isso, a nossa abordagem ela é mais rica, ou pelo menos ela é mais sensata. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere a dica de livro. Nessa semana, 7 Minutos com Emmanuel, de Haroldo Dutra Dias. Sete Minutos com Emmanuel. Se você está acostumado ao estudo profundo do Evangelho de Jesus, especialmente sob a ótica da doutrina dos Espíritos, sabe a importância que Emmanuel tem nas suas interpretações que transformam cada trecho bíblico em verdadeiras pérolas capazes de formar linda joia. Agora você pode querer saber mais. Você pode querer saber qual a estrutura do texto de Emmanuel. Pode querer saber a interpretação literal dos trechos bíblicos que Emmanuel destaca para os estudos. Se a sua curiosidade ultrapassa o senso comum da vida de Jesus Cristo, 7 Minutos com Emmanuel é o texto que você procura para desfrutar um pouco mais da intimidade do pensamento de Jesus que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, demonstra em seus textos, ou devo dizer, em suas joias. Vale e muito a leitura. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco de entrevistas desse bate-papo de Angélica de Pádua e Haroldo Dutra Dias sobre o Velho e o Novo Testamento. Acompanhe. Fala um pouquinho pra gente sobre essa frase, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Mas isso é interessante porque quando Jesus diz eu sou a porta, ele está fazendo referência à vida do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas recolhe as suas ovelhas, recolhe os cabritos, as cabras. A ovelha dá menos trabalho do que a cabra. Então ele separa as ovelhas, protege e depois vai cuidar das cabras e dos cabritos que exigem um cuidado especial. E ele coloca esses animais num redil que ficava na casa. Coloca E eles têm que passar então por uma porta de proteção, por onde não passa o lobo, não passa os animais que podem causar prejuízo àquele rebanho. Então ele se identificar como uma porta já é uma metáfora de Jesus indicando que ele é uma via de acesso. Não é? Ele é uma via de acesso. Mas para chegar onde? Para chegar em Deus. Para a gente estabelecer uma relação profunda com Deus, para resgatar um relacionamento criatura-criador, Jesus é uma via de acesso. Porque ele conseguiu demonstrar isso na vida prática. Ele é um modelo do que seria o homem ideal. O homem em plena comunhão com o Criador. Por ele ser essa via de acesso, se a gente quiser incrementar a nossa relação com Deus, precisa passar por essa porta, passar por essa via. Mas essa via, quando Jesus vem e traz a sua mensagem, ele traz numa época específica, numa cultura específica, numa língua específica, num contexto específico.
E ele não poderia falar tudo naquele momento, porque a humanidade estava num estágio de desenvolvimento que não é o nosso. É um outro estágio de desenvolvimento. Quando chega a doutrina espírita e Kardec sistematiza a revelação espírita, que é universal, Kardec traz elementos que não estavam no horizonte das pessoas da época de Jesus. Por uma questão de maturidade espiritual, aquelas pessoas não tinham ainda uma preparação para tratar de certos assuntos que hoje nós temos. Então a doutrina vem trazer uma série de elementos para a nossa reflexão, por exemplo, reencarnação, mortalidade da alma, progressão espiritual, progressão dos mundos, juntando aí com os avanços da ciência, mostrando que o universo é algo incomensurável, grandioso. Quando você junta esse conjunto de conhecimentos sobre a natureza do homem, que é o homem, né? Um ser espiritual, está num corpo, isso se torna uma ferramenta que aclara Jesus. Então, muita coisa que Jesus falou, muita coisa que ele fez, que ele ensinou, se torna mais claro quando você usa essas ferramentas. Então é nesse sentido que Kardec é uma chave que abre essa porta. Porque as pessoas ficam se perguntando, mas como é que pode fazer isso, uma cura? Como é que endemoniado, tirar... O que é isso? Né? E vem a doutrina e mostra a realidade espiritual, a interação do mundo espiritual com o mundo material, e tudo isso fica claro. Aquilo que era milagroso, espetacular, extraordinário, passa a ser visto como elementos das leis da natureza. Leis da natureza que os homens não conheciam. E por não conhecerem, tinham uma visão do fantástico ou do fantasmagórico. E hoje não, hoje nós encaramos isso como forças naturais. A existência do espírito, do mundo espiritual, como uma realidade da própria natureza. Tudo se torna mais claro, tudo se torna menos miraculoso, e ao mesmo tempo mais grandioso, porque ganha em complexidade. É assim que eu vejo Kardec como essa chave que proporciona abrir a porta. E vejo também, Angélica, assim, Kardec como uma chave do aspecto moral, do ponto de vista moral. Quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões têm o mesmo discurso. Se você não se converter para a minha religião, você está perdido, você está fora. Então tem os que estão dentro e tem os que estão fora. E para você estar dentro, você tem que comungar aqui uma cartilha. E chega a doutrina espírita e quebra esse paradigma. Fala, não, aqui não tem dentro e fora. Aqui só tem dentro. Ou você é alguém que vive esse ensino moral, ou você não é. Não importa se você é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante. Isso não importa. Porque você é budista, protestante, você vai morrer do mesmo jeito. Você está sujeito à dor, está sujeito à doença, está sujeito aos desafios da vida. Não há diferença. Então, em um nível fundamental, nós seres humanos somos todos iguais. Todos iguais. Sentimos dor do mesmo jeito, sentimos alegria, prazer, experimentamos a liberdade, a saudade, o amor. E quando ele vem com essa proposta, fora do amor, da caridade, da vivência moral, é que não há solução, não há salvação. Ele abre. A doutrina passa a ser um instrumento livre. Você utiliza das ferramentas da doutrina espírita sem necessidade de abandonar o seu lugar. Isso é que é bonito, né? Necessariamente eu não preciso abandonar o meu lugar para usar as ferramentas do espiritismo. E a gente vê isso na Sociedade Espírita de Paris, em que Kardec recebia judeus, muçulmanos, protestantes, que se tornavam participantes daquela reunião, liam as obras do Kardec, aceitavam aqueles fatos como fenômenos da natureza e continuavam sendo judeus, protestantes, católicos, muçulmanos. Isso é fantástico, né?
não há esse espírito proselitista. Não há necessidade de trazer ninguém para uma fronteira, fazer com que a pessoa transponha fronteiras. Porque o desafio aqui é transformar-se moralmente. E essa chave, eu acho que é a mais grandiosa para se abrir Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Ele ia no samaritano, ia no judeu, ia na mulher sírio-fenícia, convivia com todo mundo, não tinha fronteiras para Jesus. Não tinha barreira. Mas ele jamais estabeleceu separações. Quem faz isso está dentro, quem faz está fora. Nunca. Não é? A palavra de Jesus é sempre acolhimento incondicional. E nessa reflexão a gente lembra de Kardec dizendo que o Espiritismo será uma crença geral e não única, né? Que é essa reflexão das religiões. Das né? religiões. Nós vamos parar novamente para um breve intervalo, mas antes você acompanha qual foi a dúvida da semana com Euzi e Euzita. Até já! Tira Dúvidas hoje irá lhe responder se o Espiritismo é ciência, é religião, é filosofia. Para os devidos esclarecimentos, Euzita estará conosco. A pergunta: em que ponto o Espiritismo se distingue da ciência por não se tratar propriamente de uma religião? Bom, vamos fazer aí uma correção de rota. Olha só, se Espiritismo não tivesse conotação religiosa, nós não teríamos, para início de conversa, um livro lançado por Emmanuel, exatamente comemorando os 100 anos de O Livro dos Espíritos, em 1957, exatamente com o título A Religião dos Espíritos. Porque, na verdade, o Espiritismo é uma doutrina de caráter filosófico, científico e moral. Talvez haja alguma confusão, porque o que nós não temos é uma característica organizacional de uma religião teológica, com o seu corpo teológico, com o seu corpo hierárquico, com sucessões. Nós não temos isso na doutrina espírita. Mas, em termos profundos, se você considerar a palavra religião em sua acepção etimológica, que vem de religar e que significa religar. Religar o quê? Religar a conexão espiritual do ser encarnado com a espiritualidade da dimensão da vida real. Então, o Espiritismo não é uma religião como nós entendemos dentro do seu sentido funcional e hierárquico, porque não temos chefe. Mas Espiritismo é a religião, porque traz do céu para a terra os esclarecimentos dos espíritos, por isso é a religião dos espíritos, tentando fazer com que nós encarnados não percamos o rumo, nos conectando com a religiosidade, a transcendência, a espiritualidade superior, o nosso vínculo com Deus, a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Então, o Espiritismo é religião, em seu sentido mais profundo, e não no aspecto funcional e político. Apenas essa a diferença. Muito interessante as respostas, muito úteis. Queremos agradecer a sua atenção no Tira Dúvidas e ainda recomendamos o livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Esteja conosco na próxima vez e veja o e-mail na telinha. Numa releitura da parábola do Mestre Jesus, diria a poetisa Amélia Rodrigues: graças à benevolência de Deus, o semeador, em manhã ridente, saiu a semear. Ao longo do caminho, as sementes foram espargidas, caindo em terrenos pedregosos, produzindo espinheiros.
Mais adiante, continuou a exercer a sua missão. Era preciso semear até encontrar o local ideal. As sementes caíram em lugares menos pedregosos. As flores logo brotaram, o mesmo acontecendo com as árvores. Ao surgir o sol, porém, por não suportarem o calor, queimaram-se e foram logo retorcidas. O semeador não desanimou e, contando no seu embornal, com mais algumas sementes, vai mais adiante. Já cansado, avista imensa campina, onde um córrego de água límpida é moldurado por campos verdejantes. Aliviado, resolve semear as últimas sementes. O solo era fértil, facilitando a germinação, surgindo frondosa árvore repleta de folhas. Voltamos com o terceiro bloco da entrevista realizada por Angélica de Pádua com Haroldo Dutra Dias, falando para nós sobre o Velho e o Novo Testamento. Acompanhe. Falando um pouquinho do Evangelho, que a gente está tratando aqui no nosso congresso, né? O que significa o Evangelho segundo o Espiritismo? O Kardec foi o primeiro a dar o exemplo de reunir esses novos conhecimentos sobre o mundo espiritual e sobre os espíritos e aplicar esses conhecimentos ao estudo do Evangelho de Jesus. Ao fazer isso, eu acredito que nós tivemos dois ganhos, um quantitativo e o outro qualitativo. Muitos fatos que estão presentes na Bíblia, de um modo geral, e nos Evangelhos em particular, passaram a ganhar em horizontalidade. A gente começou a entender uma série de fenômenos que estão na Bíblia e que até então ou era mistério ou as explicações não eram convincentes. Então foi um ganho horizontal. Muita coisa se tornou clara. E tivemos um ganho vertical, um ganho qualitativo, porque a partir desses conhecimentos, Kardec pôde penetrar de maneira mais forte no ensino moral. Como assim? Toda vez que você via uma abordagem moral do Evangelho, ela era uma abordagem bairrista, tribal. A pessoa construía um ensino moral que valia para a sua etnia, para o seu grupo religioso, para a sua língua. Então nós presenciamos ao longo da história fatos curiosos. Por exemplo, você tem uma moral cristã alemã. Só serve para alemão. Né? Uma moral cristã europeia. Só serve para europeu. Não se aplica à África. Né? Uma moral cristã africana. Uma moral cristã da América Latina. Ou seja, a gente continua em tribos. Quando você traz esses elementos do mundo espiritual e fala, ei, peraí, nós somos espíritos. Somos espíritos. Você quer retirar a sua identidade do seu corpo? Você nasceu aqui alemão, amanhã você vai nascer na África. Então onde está a minha identidade? Na cor da minha pele? Na língua que eu falo? Na família que eu nasci? Não. Então foi preciso construir uma moral que é a verdadeira moral cristã, que é uma moral sem fronteiras. Uma moral genuinamente espiritual. Princípios morais que são universalmente válidos. Essa é a proposta do Evangelho. O que dá condições a Kardec de escrever um texto, por exemplo, como o do homem de bem. Quer dizer, aquele homem de bem, ele não tem etnia. Ele não tem país, ele não tem cidadania, ele não tem cor, ele não tem sexo. Não tem. Ele pode ser qualquer criatura do planeta, se empreender aquele projeto espiritual, se transforma num cidadão cósmico, universal.
E isso não era possível um empreendimento dessa magnitude sem o conhecimento da realidade espiritual. Não era possível. Sem conhecer o espírito, o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, você não conseguiria empreender um projeto desse. Então a gente acredita que a abordagem moral que o Kardec conseguiu fazer do Evangelho é algo que a ONU devia adotar. Aquele é um projeto moral da ONU, que serve para todas as nações e que todos podem se reunir. Desde o pajé da tribo aqui da Amazônia, até uma etnia agora lá daqueles países da antiga Rússia, da antiga União Soviética, que estão se brigando por causa de etnia. Você chega no passaporte, está lá. Nacionalidade, cidadania. Cidadania russa e tem lá etnia para quê? Para criar briga étnica, preconceito racial. Estão vivendo guerras, estão numa luta civil por conta de preconceito étnico, que nós consideramos um retrocesso. Nesse atual estágio da humanidade, você está num tipo de briga desse nível. Se a minha pele é clara e meu olho é azul, ou se a minha pele é mais escura, meu olho é castanho, é preto. Quer dizer, nós vamos definir o ser humano através disso? Esse é o nosso parâmetro para definir o ser humano? Então acredito que, e o Kardec diz isso. Os Espíritos falam, o Kardec não, os Espíritos falam isso para ele, que aquele empreendimento que ele estava fazendo, o Evangelho segundo o Espiritismo, iria trazer subsídios para a vida das nações. Quando nas reuniões da ONU começar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que o mundo muda. Muda. Porque eu quero ver como que as pessoas vão se definir. Que ele é Jesus puro, né? Vai se definir como? Eu sou da África, eu sou da Áustria, e daí? Nós vamos ter que definir assim, eu sou fraterno, eu não sou fraterno. Eu sou humilde, eu não sou humilde. Eu sou solidário, eu não sou solidário. Então, nos definir através de valores universais. Infelizmente, o nosso tempo já esgotou, mas eu peço para você deixar uma mensagem para quem nos ouve, nos assiste, para conhecer Jesus, né, mais de perto através do Evangelho. A mensagem que tem nos dado muita esperança, né, é que tamanha, por maior que seja a grandeza de Jesus, ele aceitou compartilhar conosco a miséria humana. Né? A dor, a insegurança, as provações, os sofrimentos, os desafios. Ele sentou-se à mesa conosco e compartilhou realmente a dificuldade que é estar na Terra e ser um ser humano. E por conta disso, ele abriu um caminho, porque não é simplesmente alguém que vem das alturas e do alto traz uma mensagem, mas é alguém que veio onde a gente estava e caminhou conosco, avançou e apontou o caminho. E eu acho que essa é a maior mensagem de esperança do Evangelho. Jesus sabe o que ele está falando. Você está passando por uma dificuldade, está passando por dor, ele sabe exatamente o que você está passando. E quando ele fala da perspectiva de quem sofre, da perspectiva de quem sente a poeira no rosto, de quem caminha pelo deserto, de quem sofre as agruras de ser humano. Essa é a nossa esperança, essa é a mensagem de boa nova, a maior alegria que o Evangelho tem a transmitir. Por mais pequenino que a gente seja, Deus nos envolve no seu amor infinito e estamos destinados à felicidade suprema, embora a gente tenha que passar por um período de transição, que é esse período de aperfeiçoamento íntimo, que muitas vezes envolve o contato direto com o sofrimento. Essa mensagem de esperança é o que nos encanta no Evangelho. Muito obrigada, Haroldo, por estar aqui conosco. E até uma próxima. Até a próxima.
O nosso programa está chegando ao fim, mas você pode falar conosco pelo e-mail que aparece na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia a cada semana.